Ok, agora que nós já tivemos a nossa aula sobre views, nós já vimos o poder das views, nós vamos agora conhecer o conceito de Storage Procedures, o recurso, na verdade, que pode ser traduzido para procedimentos armazenados. Vocês vão ver em algum determinado momento que ele é muito parecido com o que a gente utiliza nas views. Mas aqui nos Storage Procedures nós temos um poder muito maior, porque nós podemos utilizar outros recursos. Por exemplo, estruturas de controle, aquele if, else, que vocês já viram no Java, viram em outras linguagens. Estruturas de repetição, o while, por exemplo, a gente consegue utilizar aqui. Então é um recurso muito poderoso de um banco de dados, tá bom? Antes de mais nada, vamos entender qual é o objetivo dessa aula. Primeira coisa, criar procedimentos no nosso MySQL, utilizando ou não parâmetros. Por que aqui a gente está explicando o MySQL? A sintaxe para criar um procedimento pode ser um pouco diferente dependendo do banco de dados que você vai utilizar. Por exemplo, o SQL Server pode ter modificações do MySQL. O conceito é o mesmo, mas a linguagem, a forma de ser utilizado, criado, pode afetar um pouco. Além disso, nós vamos também entender como utilizar as estruturas de controle de fluxos de dados dentro de uma Stored Procedure, que é o poder que ela tem, da gente quase programar diretamente no banco de dados. Beleza? Importante, vamos para aquela definição escrita, lembrando que depois disso aqui a gente vai para a prática e acaba facilitando bastante. Storage Procedure, ou procedimento armazenado, é um conjunto de comandos em SQL que podem ser executados de uma só vez ou em uma função. Ou seja, você pode agregar Storage Procedures, beleza? Ele armazena tarefas repetitivas e aceita parâmetros de entrada para que a tarefa seja efetuada segundo a necessidade individual. Olha só, quando a gente fez a nossa view, ela executava uma consulta e ótimo. Mas e se eu tivesse que fazer um filtro na minha view, né? Eu teria que fazer alguns trabalhos. Nessa forma aqui, eu já posso prever o que eu posso informar para que seja executada a minha procedure. Por exemplo, se eu tivesse que fazer um reajuste na minha tabela, na view ela não seria modificada. Aqui eu consigo modificar a minha informação, tá bom? E quando que a gente usa bastante as views? Quando a gente tem muita coisa repetitiva para ser feita e a gente vai fazer sempre aquilo. Por exemplo, rotinas de backup. Eu preciso fazer uma rotina que copie informações e armazene, ou gere arquivos de exportação automáticos. Então eu posso fazer uma Stored Procedure para isso, beleza? Vamos entender aqui o seguinte, quando que eu vou utilizar Stored Procedures? Quando temos várias aplicações escritas em linguagens diferentes. Imagine o seguinte, você tem o teu banco de dados da biblioteca. E esse banco de dados, ele tem lá o recurso para mobile, para desktop, para web, para web service, para um monte de fontes diferentes. Imagine todo mundo ter que programar isso. Uma forma de você simplificar é você criar uma única Stored Procedure no teu banco de dados que atenda à necessidade dessas aplicações de diferentes linguagens. Então você vai reduzir a complexidade dos desenvolvedores e você vai ter um controle muito maior do que vai ser executado. Por quê? Porque agora o banco é responsável por controlar o que pode estar acontecendo ou não. Então evita, por exemplo, de você inserir, por exemplo, informação inconsistente. Nós vimos isso acontecendo, né? Quando a gente viu as anomalias de inserção, de atualização e de remoção, tá bom? Então a Stored Procedure ela é recomendada para utilizar nessas situações. É óbvio que podem ter outras situações, vai de uma análise um pouco melhor, beleza? Quais as vantagens de você utilizar no Stored Procedure? Você vai reduzir o tráfego na rede. Por quê? Porque tudo já vai estar sendo rodado diretamente no banco de dados. Você não vai ter aquela necessidade de enviar a tua aplicação para o banco, do banco retornar a informação, de ter que pegar. Não, rodou no banco, você já tem aquela informação pronta. Você vai melhorar o desempenho. Por quê? Você vai controlar o que vai estar acontecendo. Você vai buscar as melhores formas de trabalhar. A pessoa que vai desenvolver não vai ter acesso às informações que poderiam, por exemplo, comprometer o desempenho numa determinada consulta, né? Você pode ainda criar tarefas agendadas. Igual eu falei aqui. Imagine que você possa criar uma Stored Procedure que ao final do dia verifique se aquela determinado empréstimo bancário, empréstimo de livro, venceu. E você pode cobrar a multa. É óbvio que isso não é tão prático, mas enfim, é um exemplo, né? Então você poderia fazer isso. Ou um outro recurso, verificar se tem os aniversários, né? Verificar as pessoas que estão com aniversário. Ao final do dia, você gerar aquela informação, pegar o nome e o e-mail e criar um arquivo de texto para alguém depois fazer aquela mala direta no Word, por exemplo. Tá? Você vai diminuir riscos. Por quê? Porque você vai controlar o que vai acontecer. Tá bom? Então, este é o poder da Stored Procedure. Beleza, professor? Agora, como é que eu crio uma Stored Procedure? Que é a parte mais importante. Não tem mistério.
você vai utilizar os termos create procedure, o nome do procedimento. Importante que você pode utilizar parâmetros de entrada e de saída, ou seja, o que você quer que seja mostrado para um determinado usuário e quais informações que ele deve informar. Veja bem, isso daqui é opcional. Você precisa digitar os comandos begin e end, que vão informar o início e o fim da tua instrução no procedure, e aqui o comando SQL que você vai utilizar. Professor, eu não estou entendendo isso aqui. Eu acho que eu vou entender melhor na prática. Eu concordo. Vamos para a nossa prática, que a gente já está acostumado? Sempre que a gente entra na prática, acaba facilitando bastante. O professor já adiantou um pouquinho o nosso serviço, por quê? Eu já deixei pronta a consulta aqui para evitar ficar digitando ela. Não tem muito mistério, é uma consulta simples. Vamos rodar ela aqui a primeira vez para a gente entender o que ela mostra. Desculpa, só um minutinho. Então, olha aqui, ó. O que ela me retornou? Ela está fazendo uma consulta na tabela de usuário e na tabela de movimentação, ou seja, ela está buscando os usuários que possuem livros emprestados. O que eu fiz de diferente é que se eu não fizer essa informação, deixar essa cláusula de fora do group by, ela vai me listar informações repetidas. Eu poderia usar o distinct aqui também, tá bom? Mas eu preferi usar o group by. Então vamos lá, ó. Tá aqui o meu group by, eu agrupei a informação. Agora, a exemplo daquilo ali, imagine que toda vez alguém precise buscar o nome das pessoas que têm um empréstimo, tá bom? O que eu precisaria fazer aqui? Eu teria que rodar isso aqui novamente. Eu poderia criar uma view, poderia. Nesse caso específico, a view seria mais prática, mas eu vou mostrar como fazer esse procedimento utilizando a Store Procedure. Como que eu vou fazer? Primeira coisa, create procedure, ó, procedure. Estou criando a minha procedure. Da mesma forma que a atividade, que a view, aqui eu preciso dar um nome também. Vou informar qual é o banco que eu estou utilizando, ó, biblioteca, ponto, e vou dar um nome, por exemplo, pessoas com empréstimos. Você pode dar o nome que você bem entender. Recomendo que você utilize nomes que descrevam realmente a ação, para a pessoa conseguir visualizar o que vai acontecer. Criei minha procedure. Agora eu preciso informar o seguinte. Eu preciso informar aonde ela vai começar. Então eu vou informar o comando begin. Olha lá, aqui começa. E eu preciso informar ainda mais aonde termina. Então ela termina aqui. Percebam que está acontecendo um erro aqui. Por quê? Porque para a gente poder utilizar o ponto e vírgula nessa instrução, nós precisamos utilizar um comando chamado de delimiter, ok? Vamos utilizar o Piper para delimitar. Por quê? Isso daqui me informa que dentro desse espaço eu posso utilizar, ó, ponto e vírgula ou caracteres diferentes. Beleza? Somente para isso, tá? Então esse delimiter serve para isso, para poder utilizar os pontos e vírgulas aqui dentro. Criei minha procedure, vamos revisar? Create procedure, o nome do meu procedimento. Esse procedimento não possui parâmetros, daqui a pouco a gente vai criar um com parâmetros. Eu inicio aqui meu comando, tá aqui dentro, e aqui eu finalizo o meu comando SQL. Vou rodar isso aqui, ó, vamos rodar? Verdinho, não aconteceu nada. Vamos atualizar aqui agora o nosso banco. Olha aqui, aqui do mesmo jeito da view, ó. Olha no cantinho aqui minha Store Procedure criada aqui, ó. Olha que legal. Pessoas com empréstimos, beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos rodar. Vamos rodar isso aqui? Como é que a gente consegue rodar? Utilizando o cal, tá vendo? Ó, cal, ponto, biblioteca. E vou falar a Store Procedure que eu quero rodar. Eu quero rodar a Store Procedure pessoas com empréstimo, ok? Vamos executar isso aqui. Ah lá, do mesmo jeito da view. Professor, não estou entendendo, é a mesma coisa de uma view. Porque essa nossa Store Procedure, ela foi muito simples. Agora a gente vai utilizar uma Store Procedure um pouquinho mais poderosa. Vamos imaginar o seguinte, vamos para essa segunda consulta aqui que eu já deixei preparada para a gente. O que ela faz? Ela seleciona na tabela movimentação a multa. Só que além disso, ela faz um outro procedimento. Ela vai somar as multas dado um determinado número de matrícula. Vamos rodar isso aqui, ó. Então, olha só, o meu número da multa dessa matrícula específica, ela tem quanto? Ela tem R$70 de multa na matrícula 103, beleza? Só para saber quem é a matrícula 103, para a gente não passar batido, ó, é a Marcela, beleza? Então tá ali a Marcela. Vamos voltar aqui. Beleza, professor, mas e aí o que acontece? Imagine que agora eu preciso rodar isso aqui sempre. Toda vez eu vou ter que copiar essa instrução ou modificar essa condição aqui, não é? Mas e se eu precisasse fazer essa informação sempre de passar esse parâmetro, essa informação do número da matrícula? Então vamos criar um Store Procedure para facilitar a nossa vida? Vocês já sabem como criar, create, ó,
procedure, create procedure, beleza? Não vai mudar nada. E aqui agora eu vou falar o seguinte, ó, multas do cliente. Vamos colocar multas do cliente, fica mais legal. Multas do cliente. E aquele ali, ó, lembra que no outro eu coloquei um parênteses aqui, ó? Agora aqui é um pouco diferente. Por quê? Porque além da minha consulta, deixa eu fazer aqui, multas do cliente, deixa eu colocar aqui para começar, do mesmo jeito que eu fiz. E aqui eu vou fechar, ó. Vou fechar ela, tá bom? E vou fazer aquele delimiter. Desculpa, mas a gente precisa daquele delimiter para poder utilizar o ponto e vírgula. Delimiter. Tá aqui. Beleza? Vou fazer o seguinte, vou salvar essa view. Salvou legal. E vou rodar ela agora. Multas do cliente. Vamos rodar lá, ó. Agora eu vou rodar multas. Vamos atualizar aqui só para ver, ó. Tá aqui, multas do cliente. Multas do cliente. Olha lá que legal. Multas do cliente. Tá vendo? Beleza. Só que o que acontece? Dessa forma, ele está sempre rodando o quê? Sempre rodando o código 103. Mas eu quero fazer diferente. Eu quero agora que alguém me informe qual a matrícula é quando for executar a minha procedure. Vamos lá, ó. Então agora eu vou falar o seguinte, que aqui dentro eu vou ter uma matrícula, beleza? E ela vai ser do tipo inteiro. É importante que esse tipo aqui, por que eu sei que ela é do tipo inteiro? Porque é o mesmo tipo da tabela que está criada. Então, matrícula na tabela de movimentação é inteira. Por isso que eu estou usando aqui, tá bom? E agora, olha que legal. Eu vou criar um outro atributo, um outro parâmetro, chamado total da multa. E ela vai ser um double. Por que ela vai ser double? Porque ela é um valor monetário, tranquilo? Só que aqui é o seguinte, eu preciso informar para minha procedure qual é o valor de entrada e qual é o valor de saída. O valor de entrada, eu não preciso informar nenhuma marcação específica. O de saída, basta eu informar que é out. Tá vendo? Ó? Olha lá o que ele vai fazer. Ele vai receber essa informação da matrícula, tá vendo? E vai me retornar o total da multa. Só que agora eu preciso fazer uma pequena modificação. Ao invés de eu deixar fixo aqui, eu vou utilizar quem? O meu parâmetro. Tá vendo? O meu parâmetro. Outro detalhe importante é que eu já criei a minha multa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alterar minha procedure. Tá vendo? Ó? Alterar minha procedure. Ou melhor, não vou fazer isso. Eu vou fazer diferente. Eu vou apagar ela aqui pra gente não bagunçar a nossa vida, tá bom? Vou dropar, vou apagar ela. Pronto, drop now. Acabou, pronto. Apaguei minha story procedure. E agora eu vou fazer o seguinte. Tá aqui montado minha procedure bonitinha. Eu criei ela é chamada de multas do cliente. Ela vai receber um parâmetro de entrada e ela vai receber uma saída, ou seja, vai mostrar uma saída chamada de total multa, ok? Total multa. E vamos fazer o seguinte aqui, ó. O que eu preciso agora? Aqui, ó. Somando a multa. Vamos voltar aqui, ó. Agora aqui, se eu tentar rodar, vai dar um erro, ó. Opa, a procedure não existe. Primeiro porque eu não rodei, né? Vamos rodar. Pronto, então aqui eu rodei. Ó, agora deu certinho, né? Rodou bem legal minha procedure. Ela salvou. Agora eu vou lá na execução. Vamos executar ela desse jeito. Opa, incorreto número de procedimentos. Por quê? Porque agora eu preciso passar uma informação. Quais são as informações que eu preciso passar? Eu preciso passar uma matrícula. Vamos passar a matrícula 103 aqui pra gente ver? E aqui agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ter agora um total. Tá vendo? Se eu executar aqui, ó. Olha lá que legal, ó. Beleza? Vamos fazer uma diferença? Vamos ver aqui agora se existe uma outra informação, ó. Vamos pegar agora do 104. O que eu preciso fazer agora? Somente o 104, ó. E agora ele me retorna. Olha como eu escondi todo o procedimento que está sendo realizado na minha procedure. Ok? Viu a simplicidade disso agora? Então agora, ó, esse total eu posso trabalhar com ele de retorno. Eu posso utilizar ele, por exemplo, em outra procedure para funcionar. Beleza? Então olha só isso aqui que legal. Tá vendo? Muito prático. Agora o próximo passo é um pouco mais complicado. Vamos fazer o seguinte? Imagine esse procedimento de inserção. Tá legal. Eu quero criar uma procedure para fazer um insert. Só que eu quero verificar se essas duas informações foram preenchidas. Então vamos lá, ó. Começar pelo meu delimiter, do mesmo jeito. O professor vai fazer adiantar um pouco, para a gente não ter que digitar, ó. E vou explicar melhor para vocês. Vamos lá, ó. Tá aqui. O delimiter normal, o que eu estou fazendo? Estou criando o meu procedimento inserir gênero, a gente já sabe disso. Eu vou inserir um gênero e uma descrição do gênero. Essa tabela é essa aqui, ó, tabela de gênero, tá vendo? Então eu vou inserir uma descrição, um ID e uma descrição, beleza? Sem problema algum, bem tranquilo. Agora aqui um detalhe, ó.
Nesse exemplo, eu quero fazer o seguinte, o meu begin e meu end. Agora eu vou fazer um controle. Se o gênero que foi informado aqui estiver vazio e a descrição não estiver vazia, ou seja, se os dois forem informados, realize o procedimento, por favor. Se não houver essas informações, eu vou utilizar o quê? Eu vou mostrar uma mensagem para o usuário. Olha o controle que eu estou tendo dentro do meu banco de dados. Eu tirei esse controle de quem? Eu tirei esse controle do usuário que está usando meu banco e passou a ser eu com ele. Eu reduzi a inconsistência. Agora eu tenho certeza que sempre vão estar inseridas as informações de IDGênero e char. Vamos criar IDGênero e descrição. Vamos criar a nossa procedure. Deu certinho. Se a gente atualizar aqui agora, ó, vamos atualizar. Então aqui a minha inserir gênero. Olha que legal, ó. Vamos fazer a chamada dela agora, ó. Vamos lá, do mesmo jeito, cal, o nome do meu banco, ó, ponto, inserir gênero. Só que para inserir gênero, eu preciso passar duas informações, uma e duas. Minha primeira informação vai ser o meu ID. Eu vou deixar meu ID de fantasia, olha lá, ó. E não vou passar informação aqui. Justamente para que quando eu executar aconteça o seguinte, ó. Olha o meu erro. Identificador do gênero e descrição devem ser informados no cadastro. Por quê? Porque eu omiti a descrição. Logo, ele caiu no meu erro, na minha checagem. E agora, olha só, a pessoa que vai usar só vai chamar isso aqui. O erro vai ser retornado para ele. Ele nem sabe o que aconteceu. Eu fiz todo o controle. Agora, se eu informar todas as informações corretinhas, ó, fantasia, vamos executar agora. Verdinho, deu tudo certo. Vamos fazer uma consulta então agora no nosso gênero para ver se apareceu? Olha aqui, ó, fantasia, tá vendo? Ó? Foi criado então o nosso gênero. Beleza? Então nós entendemos como criar procedures simples, desculpa, ó, uma procedure simples, fazendo só uma consulta. Uma procedure utilizando parâmetros, tá vendo? Ó, de saída e de entrada. E utilizando estruturas de controle, como if e o else. E além disso, poderíamos utilizar o while aqui também. Tá bom? Então nós criamos 3 formas de trabalhar com procedures, beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham observado o poder de trabalhar com uma procedure, entender quando utilizar e quando não utilizar, beleza? O que a gente tinha sobre Stored Procedures era isso. Agora a gente parte para a próxima aula, que é sobre triggers, ok? Tchau, tchau, pessoal!